Boa tarde, rejuvenescente, tudo bem? Live número 51 no domingo, no domingão, 5 horas da tarde, a gente entrando aqui para poder falar sobre longevidade. Bom, já deve ser a terceira ou quarta vez que eu vou tentar acessar aqui para poder convidar a Amanda. Nos ajudando. Vamos ver. E aí? Agora eu te vejo. Por que eu tô rindo? Boa tarde para quem estiver aí. Como tá com Eu tô rindo. Eu tô te vendo. Eu tô te Ah, que bom, ouvindo. que bom. Tá conseguindo me ver e ouvir? Tô. Tá ótimo. Menino, sabe como é que estava a sua voz? Boa tarde, live 51. Tava tudo lento assim. Aí eu fiquei assim, por que você tá falando assim, gente? Minha voz estava estranha? Tava falando desse jeito. Live 51. Boa tarde. Tô aqui E que era palhaçada. pega- pegaram a gravação de quando eu tava acordando de manhã, então. Mas eu achei que você estava fazendo de zoeira, mas não. Foi. Boa tarde, amiga! Seja Valeu bem-vinda elogio lá. ao vivo aqui para ela, né? Epidemio Pro, professora Larissa Fortunato, com um curso maravilhoso, um e-book maravilhoso. Sigam no Instagram, no YouTube, aonde tiver, que não tem nada a perder, só a ganhar. E muito conhecimento aí. Muito fera. Demais, demais. Muito fera. Vamos lá. Bom, conexão estabelecida. Tá me ouvindo bem? Tô, Tá me tô vendo ouvindo bem, também? tô vendo também. Eu esqueci de botar o fone, mas tá de boa? Tá de boa. Tá de Ah, boa. então Então é vamos isso. Como no eu baile. comecei, como eu comecei falando aqui, né? Live 51. Live 51. E para quem é cringe, vai lembrar dessa, né? Quando a gente falava do 51, a gente sempre dizia uma boa ideia. Mas hoje a gente fez essa brincadeira com o título da live, né? Que é sempre uma boa ideia a gente falar sobre longevidade, né? É sempre uma boa ideia a gente falar sobre o nosso destino, falar sobre a nossa saúde, sobre a nossa vida. E a gente está aqui hoje, domingão, que essa semana ficou apertado, a gente não conseguiu fazer a live na terça-feira, na quarta também não deu, aí enfim. Aí para compensar os nossos seguidores, a gente fez um café do Bora ontem e vamos fazer a live hoje para poder Legal, fechar a nossa semana. exatamente. Já que estamos aqui no domingão, né? Vamos aproveitar para falar de coisa boa. É, isso aí. E a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre longevidade. E detalhe, né? Live 51, a gente já está chegando aí em 52 semanas, que para quem sabe são o número de semanas que existe durante um ano, né? Então, Exato, exatamente. E sempre que o Bora ele tem o Bora ele é escorpiano, né? É é, um o Bora ele tem uma astral bacana. Ele foi começado. É engraçado, olha que engraçado, Wallace. A primeira frase que ele te colocou naquele caderno mágico, para quem não sabe, foi em fevereiro de 2022. Em fevereiro de 2002 é mês 2 e a primeira live foi no mês 11, 9 meses. A gente tem uma gestação para poder fazer a primeira postagem do Bora Rejuvenescer. Então, é toda uma questão cabalística aí, né? De número, de tudo. A gente que se interessa aí por mapa astral, a gente tem que fazer o do Bora Rejuvenescer também, que é bem interessante. É bem intenso, como todo escorpiano. É bem intuitivo, como todo escorpiano. Quem tem um escorpião no mapa, eu tenho dois. É uma coisa bem bacana também da gente falar. e Então, não tem nada de Capricórnio, não? hum, ele deve ter algum.
planeta, um Vênus da vida aí, alguma coisa, em Capricórnio. Tá, Entendedores entenderão. vamos, vamos ao que interessa, né? Vamos falar sobre longevidade, porque esse negócio de falar sobre astrologia eu ainda não estou por dentro e vou ficar boiando aqui. Pois é. E o que acontece? Quando a gente fala de longevidade, quando a gente brinca, assim, tem um ano de bora e tal, é que toda virada de ciclo, por isso que a gente estava falando aqui de mapa astral e tal, É. há uma reflexão. E a gente vem fazendo reflexões sobre o envelhecer. Desde que a gente entrou nesse mundo, na verdade, desde que a gente começou a expor nossos pensamentos sobre esse mundo, a gente vem ficando cada vez mais reflexivo sobre como lidar com a longevidade. E Uhum. a ideia da live é que hoje a maneira de lidar com a longevidade é falando sobre ela também. Então, a gente quer cada vez mais expor esse pensamento, porque a gente fica um pouco reflexivo e assustado até com os dados que a gente vê sobre o pensar em envelhecer que a gente vê na literatura, né? Então, a É. gente trouxe aqui um pouquinho hoje. Dá uma boa tarde aí para o Arli e para a Aline. Boa tarde, querido. Boa Saudade. tarde, gente. Sejam bem-vindos. Pois é, então assim, geralmente como é que a gente costuma fazer, né? A gente divide a nossa live em três momentos, né? Primeiro a gente traz essa parte dos dados, onde a gente busca artigos, informações, validação científica para aquilo que a gente está falando, validação de estatística, né? E no segundo momento a gente entra na parte do conteúdo, onde a gente conversa sobre o assunto. E na terceira parte a gente entra na parte das dicas, né? E como hoje a gente está pensando aqui em conversar sobre longevidade, a gente tem alguns dados interessantes para poder trazer, para que a gente possa refletir, para que a gente possa pensar o que nos aguarda, né? Para quem está aí nessa... A gente já tem mais ou menos uma ideia da faixa etária dos seguidores do Bora, né? Que vai de 35 até os 55, 60, a grande quantidade. E lógico que tem gente também fora dessa faixa, mas a grande maioria está dentro dessa faixa. E aí a gente fica naquela expectativa, né? O que a gente espera daqui para frente, como é que a gente vai estar, como é que vai estar o ambiente onde a gente está em relação à nossa vida, né? Enfim, a gente vai ter mais dificuldades, a gente vai ter menos dificuldades, ou a gente não vai ter dificuldades quando chegar numa idade mais avançada, como é que vai ser a vida em geral das pessoas, quais são as perspectivas. Então a gente escolheu falar um pouquinho sobre isso hoje, já que quem lembra do 51 vai sempre lembrar que é uma boa ideia e a gente resolveu trazer esse Cringes essa entenderão. hã? Cringes entendem esse trocadilho da live de hoje. É sempre uma boa ideia falar sobre longevidade. Bom, Exatamente. a gente separou alguns dados aqui, né? Amanda, se quiser começar conversando aí com quem está assistindo a gente trouxe alguns dados aqui falando sobre o medo que as pessoas têm de envelhecer, né? Como é que a maioria das pessoas tem lidado com isso. Quer falar um pouquinho? Falo sim. Por que a gente começou com esses dados falando sobre medo de envelhecer? Porque a gente começou a observar, conforme a gente vem trocando ideia e tal, que há um estranhamento quando a gente fala sobre envelhecer bem, porque há uma fuga desse assunto, na verdade. Quando se fala disso, se fala muito da parte negativa. E o Brasil, ele é um dos campeões em cirurgias estéticas no mundo. E o que acontece dentro disso? Dentro dessa realidade de busca pela estética, a busca é por rejuvenescer. E é interessante isso, que quando a gente vai falar do Bora Rejuvenescer, e quando a gente foi registrar também o Bora no INPE, né, no Instituto de Propriedade Intelectual,
os nossos corretores do celular agora que corrigem para rejuvenescer quando a gente quer escrever alguma coisa. Mas tudo é buscando rejuvenescer. Quando a gente vai falar do bora, a gente tem que soletrar. Agora que, depois de um ano que está se rolando do costume, até porque é um neologismo, né? É uma palavra que não tem no dicionário. E a gente trouxe dados de quê? Falando sobre gerontofobia ou gerascofobia, que é o quê? Não tem aracnofobia, as várias fobias. É um medo persistente e acima do normal, sem justificativa, sobre o processo de envelhecimento e tudo que se relaciona com a terceira idade. E isso ocasiona o quê? Sintomas de ansiedade, conforme vem aparecendo alguns sintomas relacionados ao passar da idade, e uma certa infelicidade com um decorrer natural da vida. Dentro disso, a faixa etária que é atingida por isso, vamos dizer assim, são pessoas normalmente bem de saúde mais jovens, principalmente até os 30 anos. O que tem como consequência? Uma das consequências é, normalmente, uma geração que pode cometer atos de etarismo ou idadismo, né, que a gente fala, que é um preconceito contra pessoas mais velhas, ou vai acabar ficando com um temor muito grande de envelhecer e vai ser aquela pessoa que vai sempre buscar uma forma de parecer mais jovem. E dentro de algumas pesquisas que foram realizadas, uma em 2015, até um pouco mais antiga, mas a gente sabe das leituras que a gente vem fazendo, que isso é até atual, pelo que a gente vem observando, 90% dos brasileiros têm medo de envelhecer, e numa amostra com 4 mil adultos de 18 a 61 anos, somente 9% dos entrevistados não têm qualquer medo em relação à velhice e 1% não soube o que responder. Então, assim, como é que a gente lida com medo, né? A gente precisa falar sobre o medo. Porque a maioria dos brasileiros tem medo de envelhecer, mas em contrapartida não adota nenhum hábito saudável para favorecer nossa qualidade de vida. Uhum. Então é muito contraditório, que a gente observa que há uma fuga. E acaba que a consequência desses hábitos dá razão para esse medo, né? Porque assim, se nós não cuidamos da nossa saúde, de fato vamos ter um envelhecimento com menor qualidade de vida, com mais dependência, com uma pele ruim, com um processo todo de saúde negativo e com tudo aquilo que se acha negativo em relação ao envelhecimento. Mas, se eu fujo do assunto, como é que eu vou lidar com ele? Uhum. Então, acaba que o produto disso tem sua razão de ser também, né? Você falou aqui que é um medo persistente, né, sem justificativa sobre o envelhecer. Eu queria só colocar um ponto, né, que a gente vem sempre conversando aqui dentro do Bora Rejuvenescer. Na verdade, 2 pontos. O primeiro deles é o seguinte: muitas vezes esse motivo é por causa de um modelo de envelhecimento que a gente vem ouvindo desde sempre, né? O modelo de envelhecimento que parece que a gente é destinado a chegar no final da nossa vida para poder ficar sentado no sofá esperando o dia da morte ou o dia da doença. E, na verdade, hoje de manhã, até quem pôde passar pelos nossos stories, eu falei sobre isso na parte da manhã, é muito importante que a gente diga o seguinte: o papel do Bora Rejuvenescer aqui não é a gente comemorar para poder falar assim, eba, vamos ficar velhinhos, é legal ficar velhinho. Não é esse o papel do Bora Rejuvenescer. Não é a ciência romantizar. não é romantizar. A ciência já comprovou, a ganhadora do Prêmio Nobel de 2019, se não me engano, 2009, a ganhadora do Prêmio Nobel de 2009, que é a doutora Elizabeth Blackburn, que a gente já fez até uma aula sobre isso, que fala sobre telômeros. Ela traz um assunto que se chama epigenética, e hoje de manhã eu comentei lá nos nossos stories o seguinte: antes a gente achava
achava que o processo do envelhecimento, ou tudo que aconteceria com a gente até o final da nossa vida, era uma coisa que era unicamente gerada pelos nossos genes, ou seja, tinha a ver só com a nossa genética. Então a gente ficava pensando o seguinte: bom, se o meu pai teve um problema cardíaco, então eu tenho uma chance grande de ter um problema cardíaco e vou acabar tendo ele. Só que a gente descobriu, a ciência descobriu, já comprovou isso através da epigenética, que a gente consegue influenciar os gatilhos dos nossos genes. Então, quando a gente tem meios externos, coisas que a gente pode fazer, hábitos que a gente pode tomar, que vão influenciar na nossa saúde e no processo do nosso envelhecimento, aí a ciência chegou no seguinte número: 20% do que acontece com a gente durante a nossa existência, da nossa vida física, tem a ver com genética. E 80% tem a ver com os nossos hábitos de vida. O Bora Rejuvenescer, ele não está aqui para romantizar a velhice. O Bora Rejuvenescer está aqui para poder colocar ferramentas de hábitos de vida que começam desde já, ou já deveriam ter começado, né, na vida da gente, para que a gente possa ter uma vida mais longeva e saudável. E aí a gente vai desmistificar esse modelo de velhice pelo qual as pessoas têm medo. As pessoas têm medo de chegar e têm medo da velhice porque passaram para elas um ponto de vista que é como se fosse algo que não dá para se mudar. E a gente sabe, hoje a ciência comprova isso, de que a gente pode sim influenciar. Lógico que existe uma carga genética com cada um de nós que a gente não tem controle sobre ela, mas a gente tem influência sobre ela. A gente não pode tirar determinados genes e colocar outros dentro do nosso corpo, mas a gente pode influenciar. E quando a gente influencia através de comportamentos e hábitos saudáveis durante a vida, e isso eu estou falando, não é só sobre alimentação, o exercício físico, a gente fala sobre 8 elementos. E na nossa concepção, esses 8 elementos, eles são integrados para dar uma vida bacana. Então, 80%, que é a maior parte do que a gente pode fazer para a nossa velhice ser legal, está na nossa mão. E esses 80%, a gente entende com toda a segurança que eles estão dentro desses 8 elementos. Então, aqui o papel do Bora Rejuvenescer é trazer hábitos de vida que possam colaborar para que você possa influenciar de forma positiva a sua saúde, a sua genética, para você ter uma longevidade ativa, plena, fisicamente, mentalmente e espiritualmente saudáveis. Então, quando a gente fala sobre longevidade e muita gente tem medo de envelhecer, é porque as pessoas estão atreladas ainda a essa ideia do modelo antigo de envelhecimento, e as pessoas acham que é uma fatalidade você chegar em determinada idade e começar a ter problemas e viver uma vida infeliz. E não é. A gente pode construir 80% da forma como você pode chegar numa idade mais avançada. Estando na sua mão, você tem uma chance grande de poder planejar, né, a tua saúde, de poder cuidar de você mesmo para chegar bem. Exatamente. E o que a gente vem, isso foi até um desafio para a gente no início, é estabelecer o que é uma visão de longevidade para a gente. A gente via, quando a gente começava a falar do Bora e trazer as questões, a gente começou a observar que foi um nicho, um nicho, né? É uma área que é explorada muito, ou da parte acadêmica, ou da parte de fisioterapia, mas assim, colocando dessa perspectiva de uma visão de envelhecimento integral, em que você pensa a longevidade de uma forma mais como eu quero envelhecer, em que você quer encarar de frente, como é que eu faço para não depender, como é que vai ser a minha moradia e tudo mais, acaba que a gente reflete sobre isso. Porque a gente começou a ver pelas perguntas que chegavam para a gente, né, Wallace? Ah, mas é de que área? Ah, mas se vê uma coisa muito segmentada. Então, o que seria a longevidade nesse contexto, né? Um período mais longo de tempo. Mas o que é longevidade para a gente, para o Bora Rejuvenescer? É você viver mais tempo, sim, só que com saúde mental,
física e espiritual durante toda a vida, para que a gente tenha uma velhice saudável, produtiva e feliz, encarando as dores e as delícias de envelhecer. É o que a gente fala, a gente não está aqui para romantizar, mas a gente está aqui com mais de 40 anos, os dois, para pensar como é que eu quero passar a minha menopausa, como é que o Wallace vai passar o envelhecer dele. O homem passa também por uma fase que não é tão intensa quanto a mulher, mas há uma passagem de tempo em que o homem sente. A gente hoje estava brincando, né, na hora do almoço, a gente foi comemorar o aniversário do meu filhote, e a gente, brincando para quem bebe, para quem não bebe, chegar 2 horas da manhã, depois dos 40 é diferente de chegar depois dos 20. A recuperação demora uns 2 dias. Por isso que eu bebo água. Mas para quem bebe cerveja, né? Gente, aqui a água também. Para quem bebe cerveja, fica ainda mais sofrido. E a gente que só bebe água, a gente estava comentando, né? A gente chegou um dia mais tarde essa semana e ter que trabalhar no dia seguinte e tudo mais. Então, a gente começou a pensar, só que são coisas que a gente gosta de fazer. E assim, a minha avó, que a gente até botou hoje na chamada da live, tá com 92 anos. Minha avó esses dias foi pro show. Acho que de Djavan, você lembra disso? Que ela tinha uma galera no show. Eu falei, gente, minha avó faz coisa que eu penso às vezes 2 vezes antes de fazer, porque eu sei que vai cansar. Mas como ela consegue? E a gente começou a Eu já falei. Isso Eu já Então, falei. Tua avó tá tomando banho na piscina Cocum e não fala pra ninguém onde é. A gente vai descobrir. Aí é que entra o Bora Rejuvenescer de novo, porque quem for dar uma escrolada lá no nosso feed vai ver que a gente faz uma brincadeira com o filme Cocum, né? A gente fala que o Bora Rejuvenescer é a piscina Cocum. Porque a gente fala de 8 elementos, que a gente vai trocar ideia aqui na live, e desses 8 elementos são os fundamentais para que você, eu, Wallace e o Daniel que entrou, seja bem-vindo, a Tchelo aqui de novo com a gente, que ótimo, e Lala, todo mundo tenha uma rejuvenescência feliz. Tem uma rejuvenescência que não dependa de outras pessoas. Quando eu pergunto assim, aleatório para as pessoas, o maior medo que eu encontro é o de dependência. E isso eu encontrei também na pesquisa do doutorado, que era sobre fragilidade. As pessoas são muito dependentes e o medo da dependência ele é muito forte. E não é só dependência de outras pessoas, é depender de um remédio, depender de uma fralda, depender de um determinado tratamento. Como lidar com isso? Gente, não tem segredo. A hora é agora. Não adianta pensar nisso com 60 quanto o problema bater na porta. Pois é. Por isso que quando a gente fala sobre longevidade, a gente não quer falar somente sobre o que está longe. Muita gente pensa assim, né? Longevidade, vou falar sobre aquilo que vem lá na frente. Longevidade, na verdade, começa agora, né? Como a gente está dizendo aqui, né? Vou repetir. 20% daquilo que vai acontecer com você durante a sua existência tem a ver com a sua carga genética e 80% tem a ver com hábitos. Então, se você for pegar e der uma olhada aqui dentro do nosso conteúdo, você não vai ver a gente falando só sobre velhice, longevidade. A gente fala sobre metas, a gente fala sobre hábitos, a gente fala sobre sexualidade, a gente fala sobre dinheiro, a gente fala sobre finanças. Ou seja, esses 8 elementos que a gente conversa aqui dentro do Bora Rejuvenescer é que são fazem essa grande sinergia, né, para a gente poder viver e viver bem. Só que a construção dessa longevidade, que é viver por mais tempo, mas, segundo a nossa concepção, com também saúde, plenitude, autonomia, né, em todas as áreas, ela começa com hábitos, ela começa, se a gente tiver a mentalidade certa para poder lidar com determinadas situações, aí entra a parte de emoção e autoconhecimento,
né? Nunca foi tão importante a gente poder conversar sobre emoções e autoconhecimento. E foi uma coisa que a gente identificou aqui dentro do Bora Rejuvenescer, que foi um dos maiores questionamentos, maior quantidade de questionamentos que a gente teve aqui dentro. Toda vez que a gente abriu caixinha ou fez perguntas, as pessoas diziam pra gente: quero saber mais sobre emoção e autoconhecimento. Como é que eu posso cuidar da minha cabeça? Como é que eu posso evitar o estresse crônico? Como é que eu posso, enfim, lidar com situações do dia a dia de uma forma melhor para eu não enlouquecer no meio dessa coisa que o mundo está hoje, né? Essa coisa acelerada, essa coisa hiperconectada, as pessoas estão ficando doentes por diversos motivos. Por isso que esses 8 elementos, eu queria mais uma vez repetir eles aqui, porque a gente fala sobre eles, eles têm uma capital importância para a gente ter uma longevidade bacana. Quando a gente fala sobre esses 8 elementos dentro do Bora Rejuvenescer, todas as nossas lives, da 51 até a 1, até hoje, elas vêm passando por todos eles. E a gente sempre fala, né, o conteúdo do Bora Rejuvenescer ele é infinito, porque quando a gente vai falar sobre emoção, dependendo da abordagem que a gente dá, ela pode levar a pessoa a pensar sobre a emoção das pessoas com quem ela relaciona, pode pensar em relação a como ela lida com a vida, com o trabalho, com a finitude da vida, né? E todas as áreas são, assim, enormes e infinitas. Então, a gente, quando fala aqui sobre alimentação, a gente fala não somente sobre a alimentação que a gente consome, né? Mas a gente fala também por que que a gente muitas vezes consome determinadas coisas em exagero. Será que isso pode não estar ligado com as nossas emoções? Quando a gente fala sobre movimento e descanso, a gente está buscando fazer o quê? Um alerta para as pessoas, porque hoje em dia o nível de vida é cada vez mais sedentário e a gente está deixando de dar a importância devida para colocar o corpo em movimento, que é o exercício físico, mas ao mesmo tempo o descanso é necessário para que a gente possa equilibrar essa balança. Quando a gente fala sobre emoções e autoconhecimento, a gente está querendo fazer o quê? Ter uma mente e uma mentalidade equilibrada para poder lidar com as coisas que acontecem na vida. Se autoconhecer é saber lidar melhor com as coisas que acontecem dentro de você e como você, sobretudo, reage. Porque as coisas chegam até a gente. Mas o mais importante é como a gente vai reagir a elas. Como é que a gente vai gerir as nossas emoções em relação a elas. Quando a gente fala sobre sociabilidade e relacionamentos, a gente está querendo fazer o quê? Ver a importância que tem os relacionamentos para a nossa vida e para o prolongamento da nossa felicidade. A gente já falou aqui algumas vezes, a pesquisa mais longeva, vou usar essa palavra, né, que já foi feita até hoje no mundo sobre felicidade, sobre longevidade, uma pesquisa de Harvard, que já dura mais de 70 a 80 anos, e os pesquisadores chegaram à conclusão de que aquilo que mais prolonga a nossa vida, dá mais sentido de felicidade, é justamente o relacionamento com as pessoas ao nosso redor. Então, olha a importância disso para a gente poder viver bem. Quando a gente fala sobre dinheiro e finanças, a gente está falando o quê? Para as pessoas que muitas vezes vivem com estresse financeiro, endividadas, buscando às vezes um trabalho que está difícil para caramba também hoje em dia. Isso gera um estresse excessivo, isso causa um envelhecimento precoce, faz muita gente poder buscar alternativas de fuga, como a bebida, como o álcool, né? Quando a gente fala de finanças, é a importância de equilibrar as finanças para poder lá na frente a gente pensar no nosso futuro, né? Viver uma vida bem quando já não estiver mais ativamente disponível, né? Quando a gente fala sobre moradia, a gente está pensando no lugar lá na frente, onde a gente possa chamar de nosso, a gente possa gerar identidade. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente tem que fazer essa conexão com a gente mesmo, com o todo, com Deus, com o universo, aquilo que você achar que seja importante. Esses elementos todos, eles fazem muito sentido quando a gente passa a equilibrar eles dentro da nossa vida, né? Então, faltou só a criatividade e sexualidade, né? Mas um elemento também tá faltando muito importante, que a gente vai entender como é que essa energia, que é a energia da vida que tem dentro da gente, né? A energia de gerar vida, pode ser aplicada na sexualidade, mas também pode ser usada para a parte criativa, que é quando o sistema límbico da gente, né, pode falar mais forte e ajudar a gente a colocar essa energia em outras áreas. Então a gente vê o quanto que é importante falar sobre longevidade já hoje, o quanto que é importante a gente tocar em cada um desses pontos e como eles têm a ver com a nossa longevidade. Porque uma cabeça legal, um corpo legal, uma alimentação legal, uma vida com qualidade, um lugar bacana para morar, tudo isso
tem a ver com longevidade, tudo isso tem a ver com qualidade de vida. Então, se os 80% que estão na nossa mão tem a ver com esses elementos, a nossa ideia aqui é poder conversar sobre eles e trabalhar eles, trazer ferramentas para a gente poder lidar melhor com eles, né? E assim, o Bora segue. Bora segue. E isso me fez lembrar um papo que eu tive anos atrás com teu irmão, com o Arley está aqui com a gente. Eu não sei se o Arley vai lembrar disso, mas foi lá em casa, depois do final de dos estudos do Paulo Estevam que a gente fazia. E ele falando que a vida era como se fosse uma cadeira com 4 pernas. E uma era a perna da família, a outra era do trabalho, a outra era a parte espiritual e a outra era de relacionamentos, de uma forma geral, né? Da vida social. E a gente conversando, ele trazendo essa reflexão de como estava isso, né? Se estava equilibrado. Porque se uma perna está curta demais, as outras, a cadeira vai tombar. E se uma está longa demais, ela vai tombar. E eu fiquei, caraca, minha perna de trabalho tá grande pra caramba. E realmente eu tava numa fase que eu tava tombando, numa das fases, né? Então, se a gente olhar para o logo do Bora, né? São 8 elementos e é em forma de roda. Então, é sempre remetendo que a vida tem que ter esse equilíbrio. E a gente sabe que tudo do mesmo tamaninho, no mesmo momento, às vezes não vai dar. Porque tem fases da vida que uma perninha vai estar um pouco mais longa, às vezes porque o trabalho está me demandando mais, ou a família está demandando mais. Mas o importante é que a gente tenha a atenção de identificar e botar um tempo para aquela parte ter uma duração de estar mais focada do que a outra. Por exemplo, trazendo por exemplo prático, se você está com uma alta demanda no trabalho, a gente tem que aprender a botar um tempo para isso, porque senão, se a gente se exceder, aquilo vai interferir nas outras partes da nossa vida. E aqui vem o conceito de equalização, né, Wallace? E isso entra também dentro dessa roda do Bora. Quando a gente tem uma aparelhagem de som, tem hora que a gente tem que botar mais grave, dependendo da música, tem hora que tem que botar mais agudo. O Wallace é melhor nessas coisas que eu, porque ele sempre equaliza meu celular quando precisa. E a gente tem hora que tem que aumentar um pouquinho aqui, abaixar um pouquinho ali. Não vai ficar tudo assim. Mas a gente tem que ter consciência e sabedoria para poder levar cada momentinho da nossa vida. E isso a gente ganha com o tempo e com o conhecimento. Se a gente começa a adquirir mais conhecimento de si mesmo, a gente vai se alimentar melhor, porque a gente vai consumir menos coisas ruins. Para nós, isso não é só o alimento físico, aqui a gente fala do que se assiste, do que se ouve, do alimento espiritual também, do que você se alimenta como um espírito. Isso tudo vai interferir na tua qualidade de vida do processo de longevidade. E de se você vai ter medo ou não de envelhecer. Essa reflexão que a gente está trazendo aqui hoje. Como é que a gente encara a nossa ideia de longevidade? Como é que a gente enxerga isso? Porque eu não vou te enganar, não. Se você que está aqui está em mais de 30 anos, você já está indo. Então, vamos encarar isso de frente, numa boa. E dentro disso, a gente se preocupa com uma série de fatores, né, Wallace? Fala um pouquinho deles aqui, desses fatores que interferem no nosso processo de envelhecer e nas nossas preocupações de qualidade de vida. Pois é, quando a gente fala aqui sobre longevidade, para vocês verem como é que o assunto é amplo, né? A gente já fez até uma live aqui falando sobre geopolítica, para você ver como é que a gente pode pensar sobre os dias atuais e aqueles que virão como uma ideia de pensar sobre a longevidade. E hoje o cenário que a gente tem, né, ele não é muito favorável e a gente precisa cada vez mais difundir essa ideia da gente pensar melhor sobre a vida.
Que a gente vai viver mais, isso já é um fato, né? Como diz o Alexandre Kalash, a gente não está passando mais pela evolução do processo de envelhecimento, é uma revolução. A gente sabe que em 2030, e hoje a gente está em 2023, daqui a 7 anos, a quantidade de pessoas com 60 anos ou mais, ela vai duplicar. E a quantidade de pessoas com 80 anos ou mais, ela vai quadruplicar. A gente está vendo uma mudança drástica na nossa pirâmide etária. Quem lembra na época da escola a pirâmide, que era realmente uma pirâmide, a gente via na base da pirâmide as gerações mais novas, né? Hoje em dia a gente está vendo que ela está cada vez mais se afunilando e a meia-idade, ou a idade mais avançada, ela está ficando maior. Então está fazendo aquele formato de uma tulipa, para quem gosta, né? Uma tulipa de cerveja. Para quem gosta da tulipinha, está ficando formada uma tulipa. E isso mostra para a gente, isso traz para a gente uma série de consequências. Então, quando a gente passa a olhar os efeitos que isso pode gerar para a sociedade que a gente vive, a gente começa a ver que existe uma série de fatores que são preocupantes. Se a gente não olhar para eles, aí entra muito a questão da política pública, né, para a gente poder ficar atento a isso também. Como, por exemplo, mudanças previdenciárias. A gente está hoje com uma previdência que não favorece as gerações que hoje estão trabalhando ativamente, porque mais na frente a gente não vai ter esse bolo para dividir, né? Vamos botar assim, os nossos serviços sociais, assistenciais, inclusive a parte previdenciária, ela teve uma reforma há pouco tempo, né? Que, pelo menos ao meu ver, não vou nem incluir a gente, vou colocar como Wallace aqui, não foi muito favorável para o nosso processo de envelhecimento. Então a gente tem mudanças previdenciárias, a gente tem um sistema de saúde que hoje é insuficiente para dar conta de toda a população. A gente tem uma infraestrutura que ainda não foi pensada para poder atender as gerações que virão, né? Esse quadro de grande quantidade de pessoas idosas que a gente vai ter. A gente hoje ainda não tem uma informação clara e adequada para poder, inclusive, promover aquilo que a gente chama de relação intergeracional, que é fazer as gerações mais novas poderem conviver com as gerações mais velhas. A gente ainda tem muito preconceito em relação a isso, né? Como se toda a nossa propaganda, tudo aquilo que fosse direcionado para a vida da adulta, fosse só direcionado para a pessoa mais jovem. E a pessoa mais velha fosse colocada de escanteio e fosse esquecida, como se ela não pudesse ter ativamente uma participação na sociedade. A gente tem o problema do idadismo, que a Amanda já falou aí, que é justamente isso, é uma consequência dessa falta de conexão entre as gerações, que é o preconceito por causa da idade. A gente tem falta de estrutura nos serviços sociais, a gente tem falta de política pública e vários outros fatores que a gente sabe que influenciam. Então, se nos países da Europa a gente já percebe que lá, pelo fato de eles serem mais desenvolvidos, eles já estão enfrentando dificuldade em relação a isso, nós que somos subdesenvolvidos ainda nesse aspecto de infraestrutura social, a gente pode penar um pouco mais. E só mais uma informação. Em 2030, esses dados que eu dei aqui, é provável que o Brasil seja o 5º país no mundo com a maior quantidade de idosos. E aí a gente tem que pensar como é que vai ser isso. Porque a gente não vê ninguém falando sobre isso, né? A gente não vê ninguém falando sobre isso. A gente está trazendo aqui um conceito que a OMS colocou, que é a década do envelhecimento saudável. A OMS colocou um período de 10 anos para a gente poder expandir informação e conversar sobre esses aspectos. E a gente não vê esse tipo de discussão. A gente vê muita gente discutindo políticas de uma forma muito partidária, ainda de uma forma muito apaixonada e cega, de como se fosse um lado contra o outro, e a gente não consegue encontrar ainda alternativas para conversar sobre os assuntos que são importantes para a grande maioria das pessoas. Não são ódios e paixões que vão resolver o problema da previdência no futuro, o problema da infraestrutura social, da infraestrutura dos serviços de saúde. Não é isso que vai resolver. É diálogo, é conversa, é importância sobre o tema. Então a gente vê que existem diversos aspectos que vão gerar um problema para a gente se a gente não olhar para eles, né? E falar sobre longevidade e a gente pensar sobre isso.
A gente não está olhando para isso ainda com o cuidado que isso deveria ter. Não está olhando. E dentro disso, isso tem muito a ver com esse medo. E a gente pensando aqui, né, conversando sobre como... Qual o medo de falar de longevidade, né? A gente vai falar alguns aqui, se você que está aí puder também falar se você tem algum medo ou se tem mais alguma sugestão dentro disso que a gente discutiu. Porque a gente vai conversando, né, Laura? A gente conversa com pessoas mais velhas, a gente conversa com a galera da nossa idade, eles conversam entre a gente. Então, o que a gente tem observado? Que existe um medo estético, um medo das mudanças estéticas e físicas que vêm com o envelhecimento. A mudança do corpo, a mudança da parte física, a mudança da sexualidade também, no que isso pode impactar. Há um medo da solidão e de doenças. Você até me mandou um texto esses dias falando sobre a solidão, né? E medo de doenças de uma forma geral, porque como o Aldo fala, a gente tem ainda o inconsciente do idoso que é doente e dependente. Agora, com as redes sociais, que a gente está vendo cada vez mais exemplos de pessoas com mais de 60 anos de idade, realmente saudáveis fisicamente, inspirando e participando de eventos esportivos, enfim. E há um medo da finitude da vida, né? Da morte em si, que a gente fala um pouco no braço de espiritualidade, mas dessas mudanças de ciclos que tem a ver com a vida adulta, que é o ciclo do filho, para quem tem filho, o filho sair de casa, a entrada na menopausa, a chegada do término da vida do trabalho ali de longos anos, tem entrada na aposentadoria, às vezes um processo de separação, ou uma viuvez mesmo. E tudo isso são ciclos que fazem parte da vida adulta, em que há uma dificuldade de se falar e lidar com eles, mas eles fazem parte da longevidade. A gente acha que até é um dever nosso falar disso com mais naturalidade, para que a gente saiba como lidar. Há também, quando a gente fala de envelhecer, nem todos os planos que a gente faz ao longo da vida, eles são como a sociedade coloca. Nós vamos crescer, entrar numa faculdade, depois vamos ter um bom emprego, conhecer uma pessoa bacana, casar, ter filhos, envelhecer juntos, promover uma boa educação e falecer. O que a gente observa é que cada vez mais há pessoas optando ou não por morar sozinho, mais seletivo, ou saindo mais tarde de casa, ou se divorciando, ou não tendo filhos quando casados, ou tendo um filho só, e às vezes planejam ter dois em algum momento da vida. Então, o reconhecer planos frustrados é uma coisa que acontece quando você também pensa no envelhecer. Quando você para refletir sobre sua vida, como é que minha vida está? Como é que eu quero que ela seja? A gente vai pensar também no que não foi do jeito que se queria. E isso dá muita frustração para muitas pessoas. E como lidar com esse sentimento? Você encarar o sentimento às vezes dói mais do que você fugir dele, mas ele te encontra em algum momento. Então, a gente traz muito essa reflexão da gente aprender a lidar com esse processo de emoção, porque a gente tem uma consciência forte de que ele vai fazer parte da vida. E isso é preciso pensar. Dentro dessa mudança do reconhecimento de planos frustrados, há um cair de ficha na vida adulta que a gente tem que lidar com a mudança daquelas pessoas que convivem com a gente, às vezes do cônjuge, do próprio familiar que está ali, seja por conta de uma mudança na forma de pensar, por conta de uma nova experiência de vida que a pessoa passou, ou por um processo mesmo de doença que fez ela pensar diferente, assim como a mudança dos relacionamentos.
do próprio relacionamento a dois que você passa, como de relacionamentos com amigos, que às vezes alguma amizade que fazia sentido numa determinada fase da vida não vai fazer mais, um trabalho que fazia sentido não vai fazer mais, uma mudança de área profissional também passa a fazer sentido num determinado momento da vida. E a mudança do relacionamento com os filhos, eles vão crescendo, viram adolescentes, um dia saem de casa. Como lidar com isso? Isso tudo faz parte da longevidade. São reflexões que muitas vezes a gente para pensar quando alguém chama a gente a pensar ou quando a gente vai ficando mais velho. Mas são reflexões que muitas vezes a gente não divide. Nem com a pessoa que convive com a gente. É isso, é muito bacana falar sobre isso, né? Porque a gente vai trazendo novas perspectivas e até mesmo a gente vai identificando coisas que influenciam na nossa forma de agir no dia a dia. A gente fala, pô, eu estou agindo de determinada maneira porque eu não tinha parado para prestar atenção no que está me incomodando, né? Mas enfim, aí depois de falar sobre isso tudo, a gente chega nessa parte que é a parte das dicas, né? Onde a gente entra aqui colocando algumas coisas que a gente considera que são importantes, coisas que a gente já fez e coisas que a gente acha bacana também de compartilhar com as pessoas, né? Então vamos para a parte das dicas, né? Que é a nossa terceira e última parte aqui da live. E fala aí a primeira. Qual que você acha que seria uma dica boa para quando a gente fala sobre longevidade? O que a gente está falando, né? A gente está falando sobre como lidar com a longevidade. Como lidar com esses medos, como lidar com essas mudanças. Então, o como lidar, ele demanda que a gente faça um paralelo entre nossa vida atual e como a gente quer estar no futuro. A maneira como eu penso, como eu ajo, a minha alimentação, minha atividade física, a maneira como eu estou lidando com as minhas finanças, a minha parte espiritual, o meu autoconhecimento, ela vai me projetar para uma longevidade sadia, mental, física e espiritualmente? Se não, por onde começar? Já faço aqui o spoiler, conta com a gente te ajuda nisso, porque a gente está passando por isso e a proposta do Bora Rejuvenescer é justamente como lidar com o envelhecimento de uma forma mais sadia e o como fazer isso. E isso demanda rever os planos de agora com metas factíveis para o presente e para o futuro. Então, acho que as duas primeiras coisas, né, é fazer esse paralelo. Como eu estou hoje? Como eu quero estar no futuro? O que eu estou fazendo condiz com esse futuro? Condiz até com o presente que eu gostaria de estar, que às vezes eu quero estar diferente do que eu estou hoje. Então, o que eu tenho que fazer? Qual o plano e meta que eu tenho que ter? Acho que esses são os dois primeiros pontos. Eu colocaria como uma dica aqui, que é uma coisa importante que a gente faz, que é você buscar criar um propósito de vida. Eu sempre tenho falado sobre isso ultimamente aqui. Eu acho que quando a gente tem um propósito de vida, quando a gente almeja algo para fazer com a nossa vida, né, a gente consegue muitas vezes ter o combustível, a energia, a sagacidade, né, de tomar as decisões, porque a gente sabe o seguinte, a decisão que eu tomo hoje, ela vai impactar no meu propósito de vida. Então, muitas vezes você quer chegar numa determinada idade e tá bem para curtir seus netos. Beleza. Às vezes você quer chegar numa determinada idade e falar o seguinte, agora eu vou deixar o meu trabalho remunerado e vou entrar num outro tipo de trabalho ou num hobby que eu quero fazer. E isso vai me demandar energia, isso vai me demandar tempo, eu quero estar bem. Então, eu não sei qual é a atividade que você pode estar querendo fazer hoje da sua vida ou que você possa colocar como meta para ela. Mas é muito importante ter uma. É importante ter uma porque isso te ajuda a ter uma motivação, a ter ação, né, para poder buscar algo que seja legal para você durante a sua existência. Então, pensa o seguinte, nesse pontinho azul que está boiando no meio da escuridão do universo, perto do Sol e de outros planetinhas, qual é a sua missão aqui dentro dessa bolinha?
durante a sua existência. Entre o período que você nasceu e o período que você vai sair daqui, você chegou de um jeito e vai sair melhor? Pensa qual é o teu objetivo, aquilo que você gostaria de contribuir, de fazer, de poder sentir energia boa de estar fazendo. Isso ajuda muito no processo do envelhecimento, isso ajuda muito no processo da longevidade, isso te dá energia, isso faz as tuas células ficarem felizes, os teus genes também, fica todo mundo feliz dentro de você, porque você está buscando algo que faz sentido. Viver a vida por viver, empurrar a vida. Tem uma tia que falava assim, eu perguntava assim, como é que estão as coisas, tia? Ela falou assim, tá andando, se parar a gente empurra. Mas é bom a gente pensar o seguinte, por que que a gente não pode pensar em colocar rodinhas e dar velocidade para essa vida, né? Por que que a gente não pode pensar num propósito, num projeto, algo que faça sentido para a gente? E isso que eu estou falando não importa a idade. A gente já conversou com pessoas de 80 anos que têm projeto para os próximos 20. Então, isso faz muito sentido, isso dá muita energia para a vida da gente. Então, falar sobre longevidade também é falar sobre um propósito. Também é falar sobre aquilo que a gente busca. E eu acho que essa seria uma boa dica para que você pudesse pensar se você já encontrou, já criou, já buscou o seu propósito, ou se você ainda está pensando sobre ele. Se está pensando sobre ele, continue, que você uma hora vai encontrar aquilo que você mais gosta, aquilo que você sabe que pode contribuir, que faz a diferença para os outros e vai te deixar feliz. E esse propósito, gente, para a gente amarrar essa questão aqui, não pensa em coisa megalomaníaca, não. Porque às vezes quando a gente fala em propósito vem uma coisa muito abstrata, né? Muito. O propósito é você ser feliz. Isso já dá um trabalho danado. Porque, para pensar, tem que conhecer o que te faz feliz, não encher o saco dos outros, buscar servir dentro de casa da melhor maneira possível, seja como um sorriso. Uma vez eu vi que a maior missão dos pais é servir os filhos. Então, a gente tem que servir a um ao outro. Isso já dá um trabalho danado. Então, pega os 8 elementos do Bora Lá e vê o que eu preciso evoluir em cada parte. Isso já é um propósito para você, porque você se melhorando, você já vai melhorar a vida de muita gente. Porque a gente fala que a gente feliz não enche o saco. Então, papai, é isso mesmo. Então, a gente precisa realmente pensar sobre isso. Dentro dos 8 elementos. O primeiro propósito de vida nosso é nos evoluir. Um propósito externo, ele vai chegar no momento certo. Não precisa procurar fora o que você precisa melhorar por dentro. Uhum. E para começar a melhorar por dentro, sendo bem professoral aqui, pega os 8 elementos do Bora Lá e vê o que eu preciso melhorar na minha alimentação, no meu movimento, na minha criatividade, na minha sexualidade, na parte de relacionamento, estou me relacionando bem, estou tendo uma vida social bacana, estou afastado dos amigos, o que eu preciso melhorar. Cuida disso que já vai cuidar de muitas coisas. A gente pode até fazer o seguinte, terminando aqui a live, a gente pode botar nos stories uma caixinha com os 8 elementos e perguntando para as pessoas aonde elas mais estão precisando melhorar e onde elas estão mais sentindo dificuldade. Aí a pessoa escolhe. A gente vê no final e depois coloca também nos stories o resultado e depois a gente pode até ver os assuntos que seriam mais interessantes para a gente poder conversar nas outras lives. Isso. Né? E eu acho que para fechar é seguir e acompanhar nossas dicas e conteúdos que a gente consegue te ajudar aí a pensar cada vez melhor nisso. A gente tem quase 200 publicações já. As nossas lives têm conteúdo muito intenso, bastante rico. Então, se esse assunto te interessa, realmente acompanha, porque é uma maneira de pensar. O Bora é para ser um estilo de vida. E uma maneira de pensar longevidade de uma forma diferente, sendo você mesmo. Acho que esse é o nosso maior trunfo. É verdade. É isso. Mandinha, obrigado. Gente, para vocês que assistiram a gente ou estão assistindo depois no replay, obrigado pelo tempo de vocês. Espero que tenha feito sentido aquilo que a gente trouxe aqui hoje. Que vocês também possam concordar com a gente que é sempre uma boa ideia. Lembrando a nossa live número 51, falar sobre longevidade, né?
E só lembrando que a live de hoje a gente deixa a reprise dela amanhã no canal do YouTube a partir de meio-dia. Então, se você não tiver inscrito, dá um pulinho lá no YouTube, se inscreve, procura o canal do Bora de Envelhecer. E em breve a gente coloca a live também aqui no feed. É isso? Faltou mais alguma coisa? Não, é isso aí. Vem que vem. E daqui a pouquinho a gente bota a enquete lá nos stories. Quem puder, responde lá a área que você está tendo mais dificuldade ou você está precisando melhorar mais. A gente quer saber, tá bom? Manda. Beijo. Valeu, gente. Beijo. Obrigado a todos vocês. Ótima semana. Valeu. Beijão.